Do verso 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois do quê? Da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, ou seja, a igreja bem ajustada, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo o quê? Edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então Paulo está falando sobre o que aqui? Sobre um processo de edificação do homem para quê? Para que ele receba morada de Deus. A gente sabe que Deus não vai morar em qualquer lugar. Antes Deus habitava em templos feitos por mãos de homens, mas agora Deus resolveu habitar dentro do homem. E que tipo de habitação nós vamos oferecer para Ele? Que tipo de morada nós vamos oferecer para Deus? Que tipo de coração nós estamos colocando diante de Deus para que ali Ele resida, para que ali Ele more? A gente sabe que Deus o Espírito Santo é o presente mais especial que Deus pode nos dar. Paulo fala que é como um tesouro dentro de um vaso de barro. Então o que nós carregamos, ele é muito, ao mesmo tempo que é muito poderoso, é algo que pode ser facilmente espantado. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, com o nosso coração, porque nós devemos entender que nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus. E qual que é o assunto do nosso ano? É justamente sobre o processo de amadurecimento da igreja. Para quê? Para que ela cumpra bem o seu propósito diante de Deus. E quando Paulo fala, nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus, é justamente nós adentrarmos nesse processo para que nós estejamos aptos a cada dia mais sermos abundantes na presença do Espírito habitando em nosso ser, para que o reino de Deus se manifeste em nós e através de nós. Sabe que lá um dia os fariseus, lá em Lucas 17, questionaram a Jesus, perguntando: Jesus, como vai se manifestar o reino dos céus? Como que vem o reino dos céus? Jesus responde para eles: olha, o reino de Deus ele não vem com visível aparência. Vocês não vão dizer, olha ele aqui ou ele lá, porque o reino de Deus ele está dentro de nós. Jesus estava dizendo, olha, o reino de Deus ele se manifesta por meio de nós e através de nós. Nós somos esse lugar de habitação de Deus e Ele resolveu assim manifestar o seu reino. E Ele resolveu assim alcançar outras pessoas. Por meio de quem? Por meio de nós. Então, como que nós temos edificado a nossa vida para que nós recebamos o Espírito de Deus? Porque a gente sabe, eu tenho falado isso por diversas vezes, que o Espírito Santo ele não é uma terça parte de Deus. Jesus falava sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo traz Jesus e o Pai para habitar dentro de nós. Então o Espírito Santo ele não é somente uma partezinha de Deus. O Espírito Santo é a presença do próprio Cristo e a presença do próprio Pai habitando dentro de nós. Porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. Então o que é o Espírito Santo senão o próprio Deus? A Bíblia diz também, lá em 1 Coríntios capítulo 2, que o Espírito de Deus ele conhece as maiores profundezas de Deus. Assim como o Espírito do homem conhece tudo sobre o homem, assim o Espírito de Deus é o quê? É a maior revelação de Deus. É onde está o maior conhecimento de Deus. É a parte mais profunda de Deus, é a parte mais submersa de Deus, é estar lá no âmago de Deus. Então você imagina o quão cuidado que nós temos ao tratar sobre isso. Paulo também vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 6 e 7, ele vai falar sobre habitação, que nós somos o templo do Espírito, e ele vai dizer também, olha, como nós podemos pegar o Espírito de Deus, o corpo, a habitação que é o templo de Deus, e nos juntarmos a uma meretriz? Por quê? Porque assim nós profanaríamos o templo de Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado em saber que o nosso corpo está sendo edificado para quê? Para que Deus habite dentro dele. Está tocando aí meu celular? Deve ser o despertador. Então nós precisamos ter muito cuidado nesse processo de edificação, nesse processo de amadurecimento. Nós estamos em obras e continuaremos em obras até que Cristo venha. O problema é que nós pulamos etapas e sempre que um processo é negligenciado, o que acontece?
o propósito fica comprometido. Sempre que você negligencia um processo na edificação de uma casa, o propósito dela fica comprometido. Então, se eu negligenciar que esse pilar tem que ter tantos ferros e não colocar ali dentro os ferros necessários, o funcionamento desse pilar fica comprometido. E por essa peça estar comprometida, toda a casa fica comprometida, correndo até o risco de o telhado desabar. Por quê? Porque um processo foi negligenciado. Então nós precisamos entender que todos os processos que nós passamos na vida cristã têm um propósito bem definido. E o primeiro desse propósito é que nós nos tornemos esse lugar onde Deus pode habitar. E isso é muito profundo, porque vocês se lembram uma aula atrás que nós falamos que o propósito eterno de Deus é habitar entre os homens? Quem se lembra disso? Isso vem desde a criação, porque se você vê a criação lá em Gênesis, Deus cria o mundo, os animais, tudo que há no mundo, e até mesmo o homem em 6 dias, e no 7º ele o quê? Ele descansa. E essa palavra descanso ali, ela não tem um caráter de fadiga, porque a palavra diz que Deus não se cansa, e nem dorme o guarda de Israel. Então por que Deus descansou no 7º dia? Porque naquele momento ali onde Ele criou a terra, criou os céus, criou o homem, Ele achou um lugar de paz, Ele achou um lugar de contemplação, Ele viu Deus, aquilo que Ele tinha feito e viu que era bom. Então ali com o homem Ele achou um lugar do quê? Um lugar de habitação. Todos os dias Deus vinha na viração do dia ter com Adão. O propósito de Deus sempre foi habitar entre os homens. Só que o que aconteceu? Você sabe a história, o homem pecou e a saga começou. Qual foi um dos primeiros mandamentos que Moisés recebe no deserto? Olha, Moisés, constrói um tabernáculo. O que é um tabernáculo? O que significa a palavra tabernáculo? A palavra tabernáculo significa um lugar de habitação. Então, quando Deus dá a planta do tabernáculo para Adão, para Moisés, Deus está falando, olha, eu vou habitar com vocês aí no deserto. Eu vou habitar com vocês na terra prometida. Depois do tabernáculo veio o quê? O templo. Deus deu o templo para Davi. E quem construiu esse templo foi Salomão. O que era esse templo? Um lugar de habitação de Deus entre os homens. Depois que Israel se corrompeu, depois que Judá se corrompeu, o que aconteceu? O povo foi levado para a Babilônia cativo. Quando o povo volta para a Babilônia, qual que é a primeira ordem de Deus para o povo? Restaure o templo. Se você ler, nós vamos ler depois o livro do profeta Ageu, é o povo fazendo o caminho inverso. E o que Deus mandou? Deus levantava profetas para dizer, olha, vocês estão edificando a casa de vocês e deixando a minha casa em segundo plano. O povo estava trabalhando para si, para edificar casas para si, mas Deus estava ordenando, olha, eu quero que vocês façam uma casa para minha habitação no meio de vós. E é claro que por um tempo isso remediou um problema que seria sanado na cruz, porque Deus queria um lugar de habitação entre os homens, e até a certo momento era um lugar físico, mas chegou um momento que esse lugar se tornou um lugar espiritual. Quando Jesus suspira na cruz, o que acontece? O véu daquele templo se rasga do alto a baixo, simbolizando a presença do Espírito. E agora nós temos esse lugar de acesso à presença de Deus, e Deus tem um lugar de acesso nesse templo, nesse tabernáculo. Tanto é que a palavra de Deus lá em João 1, quando a Bíblia diz que Cristo se fez carne e habitou entre nós, a tradução também pode ser escrita como Ele tabernaculou entre nós. Então Cristo diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus abriu um caminho para que eu fosse até o Pai e também um caminho para que o Pai habitasse dentro de mim, porque Ele também disse, é necessário que eu vá para que Ele venha. Quem? O Espírito Santo. Então, com o sacrifício de Cristo na cruz, o que aconteceu? Aquele lugar de habitação que era físico, agora começou a se tornar um lugar espiritual. É por isso que em João 4, olha só agora, é por isso que em João 4, a mulher de Samaria vai questionar Jesus sobre aonde nós deveríamos adorar. Olha, nós devemos adorar aqui em Samaria, em Israel, aonde nós devemos adorar a Deus? Lá em Jerusalém? Aí sabe o que Jesus responde para ela? Como quem diz, não se trata de um lugar físico, porque o Pai procura por verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai está procurando por um lugar de habitação, porque a Bíblia diz, o que eu falei no começo, que Deus habita onde? Nos louvores do seu povo. Então por que Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Porque Deus
está procurando um lugar de descanso nas nossas vidas. Um lugar que Ele possa se deleitar em nós. Porque Deus se deleita com a nossa adoração. Deus, Ele se alegra com a nossa vida. Por isso que Ele está à procura. Ele está procurando por homens que o adorem em espírito e em verdade. Então esse lugar não é mais físico, esse lugar é um lugar espiritual. E nos últimos dias, se você depois pular lá para Apocalipse capítulo 21, o que a Bíblia vai dizer? Eis aí a nova Jerusalém que desce do céu. Eis aí o tabernáculo de Deus entre os homens. Ou seja, eis aí o lugar de habitação de Deus entre os homens. Veja, não somos nós que vamos subir. É a nova Jerusalém que vai descer. Ou seja, Deus procurando um lugar de habitação entre os homens. Por isso que nós estamos sendo restaurados como igreja, até o ponto que Jesus restaure todas as coisas e que nós estejamos aptos a receber a presença de Deus habitando no nosso meio. É por isso que nós estamos sendo edificados por meio do Espírito, para que quando chegue esse dia nós estejamos aptos a recebê-lo. Então, aquilo que eu falei para vocês na última aula, existe uma santificação inicial, uma justificação inicial, que é quando nós recebemos a Cristo. Existe uma santificação que é gradual, que é enquanto nós vivemos a nossa caminhada cristã. E existe sim uma santificação final, que é quando nós seremos totalmente restaurados, nosso corpo será glorificado, a nossa mente será renovada. Então nós estamos sendo preparados para quê? Para que nós recebamos a presença de Deus de modo completo. Então o propósito de Deus sempre foi o quê? Habitar entre os homens. Porque qual era o propósito de Deus criar um novo mundo se Deus já era pleno, já era satisfeito em si mesmo? Para que criar um outro mundo? Para que criar uma nova raça? Então Deus nos criou para sermos o seu lugar de habitação. Então essa sempre foi a trajetória do homem, de Deus, procurar um lugar de habitação dentro do homem. Então qual que é o nosso papel agora? Preparar esse lugar para Ele, preparar essa casa para que Ele possa habitar. Você lembra daquela música que dizia: eu quero ser a sua casa favorita, eu quero ser o seu altar? Onde está o desejo do nosso coração de nos apresentarmos diante de Deus de uma maneira que Ele tenha prazer nas nossas vidas? Como está o nosso coração diante de Deus ao ponto de nós nos apresentarmos diante de Deus para que Ele de fato tenha prazer em nós e está conosco? E tenha prazer em habitar as nossas vidas. E a música continua falando: olha, acha em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair a Tua presença. Será que Deus pode achar algo de valor nas nossas vidas? Será que Jesus pode achar um lugar de descanso nas nossas vidas? Será que o Espírito de fato pode achar um lugar de habitação nas nossas vidas? Então nós entramos nesse processo de edificação. O que é esse processo de edificação? Então eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Ageu capítulo 1, bem no finalzinho do Antigo Testamento, a partir do versículo 2 ali, capítulo 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquistel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos.
Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Então qual que é o contexto? O contexto aqui da história. Como eu falei para vocês, o povo de Israel havia sido levado cativo para a Babilônia. Depois de 70 anos, eles tiveram a oportunidade de voltar para a Terra Santa. Só que quando eles chegaram na terra, em vez de eles pensarem primeiro em reedificar o templo, em vez de eles pensarem primeiro em Deus, o que eles pensaram? Não, vamos edificar primeiro as nossas casas. E a Bíblia diz aqui no versículo 2 que eles mesmos falavam, olha, não veio ainda um tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então a primeira pergunta que eu faço para vocês é, para quem nós temos edificado a nossa vida? Para quem nós temos construído tudo que nós temos feito? Será que em tudo que nós temos feito tem tido um propósito que é para a edificação daquilo que é a vontade de Deus nas nossas vidas? Ou nós temos somente edificado para nós mesmos? O que as nossas obras têm revelado acerca daquilo que nós temos construído? Porque esse povo aqui foi repreendido. E a primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto e que eu aprendo é sobre uma coisa chamada prioridade. Não é errado você trabalhar para ter a sua casa, para ter o seu carro, para ter um conforto para a sua família. Mas a grande questão do texto é algo chamado de prioridade. Deus nunca abriu mão da prioridade. Deus nunca abriu mão de que a prioridade do nosso coração fosse Ele e o seu reino. Tudo converge para isso. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. O que Jesus diz lá em Mateus 6? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É sempre o primeiro, é sempre prioridade. Então, esse lugar de edificação aqui, essa casa que Deus habita, ela precisa ser edificada para um propósito, para uma prioridade. E se essa prioridade não for o reino de Deus e a sua justiça, e se essa prioridade não for os interesses de Deus, essa edificação aqui não vai cumprir bem o seu propósito. E todas essas coisas, elas se revelam primeiramente no nosso dia a dia. Nas pequenas coisas do dia a dia, desde a hora que você toma café, desde a hora que você começa a trabalhar, que você almoça, que você continua trabalhando, que você para fazer um momento de oração, para que você para falar com Deus, que você para ler a sua palavra, que você para vir para a igreja, que você para exercer o seu ministério. As prioridades começam aí. Quais são as intenções do nosso coração quando nós começamos o nosso dia? Será que nós conseguimos enxergar a Deus naquelas coisas que são ordinárias do nosso dia a dia? Será que eu consigo pensar em Deus desde o momento de manhã em que eu escovo os dentes? Será que eu consigo dar bom dia para Deus ali? Será que eu consigo encaixar a Deus no meu dia, desde que eu começo ele, de verdade, desde que eu tomo o meu café, desde que eu começo a ler a primeira notícia do dia, desde que eu começo a ver as conversas do meu WhatsApp? Será que ali eu já estou pensando em Deus? Será que ali eu já estou priorizando a Deus em tudo que eu estou intentando no meu dia a dia? Bem, Paulo fala lá em 1 Coríntios, olha, quer comais ou quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Tudo na nossa vida precisa ser feito para a glória de Deus. Seja pelo testemunho da nossa vida, que precisa mostrar Cristo em nossas vidas, seja propriamente pela obra das nossas mãos, por aquilo que nós fazemos diretamente. Tudo tem que ser para a glória de Deus. E quando Paulo fala quer comais ou quer bebais, Paulo está falando de coisas que são ordinárias do dia a dia, ou seja, coisas que são corriqueiras, coisas que são diárias. Será que nós temos trazido Deus para esse lugar de edificação na nossa vida diária? Será que nós temos edificado a nossa vida a partir das coisas pequenas para que Deus em nós ache um lugar de habitação, para que Deus em nós ache um lugar onde Ele é glorificado? Será que o nosso trabalho tem glorificado a Deus? Será que até mesmo o nosso ministério tem glorificado a Deus? Porque até mesmo o nosso ministério pode ser uma ferramenta para que nós edifiquemos somente a nós mesmos em detrimento do reino de Deus. Até mesmo o ministério pode ser usado como uma ferramenta para que eu pense somente nos meus interesses. Muitos têm feito isso com o ministério. Até mesmo aquilo que é feito em nome de Deus pode ser feito não para Deus, mas para mim.
Então, será que desde as minhas pequenas tarefas do dia a dia, isso tem honrado e glorificado a Deus? Quais são os meus primeiros pensamentos de manhã? Quais são as minhas primeiras preocupações de manhã? Porque nós nos acostumamos a enxergar Deus naquilo que é extraordinário, né? Muito fácil você ver onde está Deus quando o Espírito está se movendo, quando as coisas estão acontecendo, quando os milagres são visíveis. Deus está ali, Deus está ali. Mas o nosso desafio é ver Deus nas coisas pequenas. É trazer Deus para o nosso dia a dia. Porque se Deus quer um lugar de habitação, se nós vimos e entendemos primeiramente que Deus procura um lugar de habitação, o que isso significa? O que é um lugar de habitação? É um lugar onde a pessoa possa estar 24 horas por dia. Casa não fala de um lugar que eu estou aqui e depois já não estou mais. Não, casa fala de um lugar constante de habitação. Se eu quiser te procurar, eu vou aonde? Na sua casa. Se você quiser achar Deus, você vai aonde? Deveria ser dentro de mim mesmo. Eu deveria olhar para dentro de mim e encontrá-lo. Ou dentro do meu irmão, quando eu não estou bem, eu deveria olhar para você e vejo em você o Espírito e a presença de Deus habitando por meio do Espírito em você. Então, quando eu quero encontrar alguém, eu vou na casa dele. Por isso que nós temos acesso a Deus em todo o tempo. Porque se Ele habita dentro de mim, é só olhar para dentro de mim que eu vou ter acesso a Ele. O véu se rasgou, agora eu tenho acesso a esse santíssimo lugar. Deus fez de mim esse santíssimo lugar. Essa arca que antes era física, agora está dentro de mim. Com tudo que a envolve, agora está dentro de mim. O problema é que nós aprendemos a pegar aquilo que é santo, aquilo que envolve a igreja, aquilo que envolve a oração, e pegamos aquilo que é do dia a dia e endemonizamos aquilo, como se tudo aquilo fosse pecado. Mas não, nós queremos sempre espiritualizar demais aquilo que é humano, enquanto nós deveríamos pegar aquilo que é humano e entender que também tem o seu valor para Deus. Deus quer estar conosco nas coisas do dia a dia. Então a primeira coisa que eu coloquei ali, aspectos diários, é justamente isso. Quer comais ou quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E a segunda questão é, os nossos sonhos e planos, o que é aquilo que nós temos projetado para as nossas vidas a curto, médio e longo prazo? Será que em todos esses nossos sonhos e planos, Deus tem estado inserido nisso? Isso é muito prático de você perceber. Isso é muito fácil de você perceber. É bom que você pegue, porque até mesmo nossos projetos de vida, que nós fazemos no começo de ano, são muito egoístas. Nós colocamos ali o que nós queremos financeiramente, nós colocamos ali o que nós queremos no aspecto familiar, nós colocamos ali até mesmo o que é aspecto espiritual, muitas vezes é egoísta também. E nós esquecemos de inserir a Deus nessas coisas. Porque se Deus vai me dar prosperidade financeira, ela precisa ter um propósito. Se Deus vai curar minha família e salvar minha família, precisa ter um propósito nisso. Se Deus vai me dar algum dom do Espírito, tem que ter um propósito nisso. Então, quais são os meus sonhos? Quais são os meus projetos para os próximos anos? Será que Deus está inserido nesses projetos e nesses sonhos? Ou esses sonhos só dizem respeito a mim e a minha família? A minha maior preocupação tem sido, eu falo isso com toda sinceridade, é que os anos passem e eu perco o tempo de Deus para a minha vida, para as coisas. Eu tenho muito medo de trabalhar, ficar rico e ver que no final das contas, aquilo que Deus queria cumprir na minha vida, Ele não pôde fazer porque eu não deixei. Eu tenho muito medo de chegar naquele dia e ouvir Deus falar, olha, aquilo que era para você ter feito, você não fez. Porque Jesus disse, o que vale um homem ganhar o mundo e acabar perdendo a sua alma? Então um desafio para nós é trazer Deus para tudo que nós sonhamos e projetamos. Até mesmo para fazer um propósito de vida, nós deveríamos nos ajoelhar e falar, Deus, me dá a direção. Porque não é errado você escrever aquilo que você sonha para os próximos anos, né? Filipenses 4 vai dizer, olha, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, com orações, súplicas, sejam conhecidas. Não é errado você apresentar diante de Deus algo que você quer, algo que você possa escrever. Mas tudo precisa envolver Ele. Aí você me pergunta, mas como que se eu comprar um carro, isso vai envolver a Deus? Como que eu comprando a casa, isso vai envolver a Deus? Como? Como que Deus está inserido nessas coisas que são materiais?
Porque isso também, como eu falei para vocês no começo, também faz parte da nossa vida. Como eu disse, primeiro pelo testemunho. Quando as pessoas verem tudo que você tem, elas precisam enxergar que não foi pelo seu mérito, mas foi Deus que te deu. Primeira coisa é o testemunho. A segunda coisa é no uso das coisas propriamente dito. Então, se você tem um carro, esse carro tem que servir para a obra de Deus em algum sentido. A sua casa tem que servir para a obra de Deus em algum sentido. Quando você olha para essas coisas, você consegue ver Deus nisso? Quando você olha para o seu carro, você consegue ver Deus nisso? Ou você só vê um fruto do seu salário? Quando você olha para a casa que Deus te deu, qual é o sentimento que você tem? Poxa, Deus me deu algo que eu nem merecia. Então isso é de forma pequena começar a trazer Deus para os nossos sonhos e projetos. Isso é trazer Deus, porque Deus ele se alegra nessas coisas. Às vezes Deus, quantas vezes eu recebi uma palavra, olha, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, coisas de aspectos materiais e que depois eu recebi. Mas sempre quando eu recebi essas questões de aspectos materiais, eu sempre tive a sensação clara que aquilo só foi possível por causa da obra de Deus na minha vida. Aquilo só foi possível ser colocado nas minhas mãos porque Deus fundamentou a minha vida ao ponto de aquilo não mais mudar o meu coração. Tem pessoas que não podem ter nada, que já acham que são alguma coisa. Tem pessoas que elas vêm para a igreja, como eu falo para vocês, acham que é um drive-thru, né? Um fast food, vem, come alguma coisa e vai embora e nunca mais aparece, porque já recebeu o que queria. E qual que é a alegria disso? Qual que é a graça disso? Qual é a graça você receber alguma coisa das mãos de Deus e depois não ter mais a presença de Deus? Qual é o prazer nisso? Qual é o deleite nisso? Não existe alegria nisso. Porque tem pontos na nossa vida em que a bênção se torna maldição. Onde Deus nos abençoa graciosamente, aquela bênção se torna uma maldição nas nossas vidas. Então o que acontece? Deus é obrigado a trazer uma maldição para que nós caiamos em nós mesmos e depois essa maldição se torne em bênção novamente. Então, como que nós temos planejado a nossa vida? Como que nós temos projetado os nossos sonhos para os próximos anos? Como que nós temos olhado para Deus as nossas orações e temos falado, Deus, o tempo tem passado muito rápido. Não é verdade? O tempo não tem passado rápido. Eu sempre suspiro quase todo dia e falo para Deus, Deus, os tempos, os dias têm passado muito rápido. E o que eu tenho feito da minha vida? Como eu tenho usado o meu salário? Como eu tenho usado o meu dinheiro? Há quem diga, mas o dinheiro é meu, fui eu que trabalhei. Não, cabeção. Deus ele dá para você usar, porque Paulo fala lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, se eu não me engano, que Deus nos dá todas as coisas para o nosso aprazimento. Sim, Deus nos dá porque Ele quer ver a nossa alegria. Mas Ele também diz lá em 1 Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então nós precisamos pegar muitas vezes aquilo que Deus nos deu e falar, Deus, o Senhor me deu, mas eu quero devolver também. Eu quero ser participante daquilo que está fazendo. Porque quando Jesus disse que eu estava com frio e me cobrisses, eu estava com fome e me desse de comer, eu estava preso e fosse me visitar, eu quero ser participante da obra que está sendo feita, eu quero ser participante daquilo que está sendo feito para Jesus. Porque Jesus disse, olha, quando vocês fizeram um pequenino, a mim vocês fizeram. Então, se eu não passar a minha vida e os meus anos vivendo para edificar alguma coisa que no final dos dias vale a pena, eu estou vivendo em vão. Porque não tem graça viver sem isso. Não tem graça ficar rico se o teu dinheiro não servir para alguma coisa. Não tem graça. Por que não tem graça? É só você olhar para as pessoas que têm muito dinheiro, mas vivem uma vida vazia. O que adianta ter dinheiro se a alegria não está ali, se a felicidade não está ali? A alegria é muito mais do que o dinheiro. Alegria e felicidade é um estado que você entra em Jesus. É por isso que Jesus disse, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde, então acharei descanso para as vossas almas. Eu sempre falo para vocês que os recursos eles são somente uma consequência do nosso relacionamento com Deus. Só que à medida que os recursos entram na minha vida, eu me preocupo mais. Porque eu tenho medo que eles roubem o meu coração. Porque é mais fácil servir a Deus muitas vezes quando as coisas estão difíceis, porque nós somos mais dependentes dele.
Só que chega um momento que Deus começa a nos abençoar tanto que nós precisamos temer pelo nosso coração. Provérbios já diz que sobre tudo que nós devemos guardar, nós precisamos guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, às vezes, nós somos tão abençoados, as coisas elas são injetadas com tanta força na nossa vida, que pode aparecer no nosso coração uma pintada de arrogância, falta de simplicidade. Nós começamos inconscientemente a nos acharmos melhor do que as outras pessoas. Lá dentro, a gente nem percebe, mas Jesus disse que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, do que serve todas essas coisas se não for para a glória de Deus? Paulo disse, eu tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, por amor de quem deixei todas as coisas, perdi todas as coisas. Então, eu queria que vocês soubessem que a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer em viver está em servir a Deus. Porque a gratidão, ela cura a alma. A gratidão, quando você vive grato por aquilo que Deus está fazendo na sua vida, aquilo te gera uma resposta de ser grato, de devolver a Deus aquilo que você tem recebido. Eu não estou falando aqui dos dízimos, porque quando a gente fala em devolver parece que está falando de dízimos, mas eu estou falando muito mais do que isso. Eu estou falando de viver uma vida que mostre, não que eu retribua a Deus pelo que Ele me fez, porque eu nunca vou retribuir a Deus pelo que Ele me fez, mas que mostre que eu sou grato a Ele por tudo que Ele me fez. Aí eu encontro a verdadeira alegria e felicidade. Então, nós precisamos projetar os nossos sonhos, projetar a nossa vida de uma maneira que Deus esteja inserido em todas as coisas. Eu vou fazer uma viagem, eu preciso orar. Eu sempre falo isso para vocês, eu vou fazer qualquer coisa, mesmo que seja para ir fazer qualquer coisa, para ir no cinema, eu preciso ter sentido no que eu estou fazendo em Deus. Precisa ter um sentimento naquilo que eu estou fazendo. Precisa ter um fundamento naquilo que eu estou fazendo. A gente não faz as coisas de qualquer forma. Até a forma como nós cuidamos da nossa família, a forma como nós cuidamos da nossa igreja, a forma como nós cuidamos daquelas pessoas que nós amamos, é para glorificar a Deus. Amém? Então, nossos sonhos e planos, né? Provérbios 16:1 diz que o homem faz planos, mas a última palavra vem do Senhor. Se eu faço planos, mas a última palavra vem dele, então o mais importante de tudo é que ele esteja nesse plano. Porque senão não adianta, eu vou ficar planejando e nunca vou sair do lugar. E Jeremias 29:11 também diz, Deus fala, olha, bem sei eu que planos tem acerca de vós, que pensamentos tem acerca de vós, pensamentos de paz, de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais, ou em outra tradução, para vos dar um futuro e uma esperança. Então entenda, sempre aquilo que Deus tem para as nossas vidas é sempre maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Efésios 3:20, eu sempre falo sobre isso. Que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos. Mas é segundo o seu poder que opera em nós. Então Deus precisa estar nesses planos, Deus precisa estar inserido nisso. E por último, o que tem matado a nossa fome diariamente? O que tem nos alimentado e feito nós andarmos diariamente? Porque Jesus aqui em João 4, depois de ter conversado com a mulher de Samaria, chegaram os discípulos com a marmita e falaram, olha, come Jesus. Jesus, olha, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. E essa comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, como que nós temos nos alimentado durante os nossos dias? Ou, em outras palavras, eu posso dizer, o que tem nos movido durante os nossos dias? O que tem nos feito dar mais um passo? O que tem nos feito caminhar mais uma milha, prosseguir na frente? O que tem nos feito? O que tem nos tirado da estagnação e nos feito andar? O que tem nos feito? O que tem matado a nossa fome? Qual é a intenção por trás de tudo isso? Porque Jesus disse, olha, eu tenho uma comida para comer e essa comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, o que mata a nossa fome? O que tem nos saciado diariamente? Será que é fazer tudo aquilo que nós queremos? Ou o que tem nos saciado é fazer a vontade de Deus? Porque isso diz muito a respeito das nossas intenções. Se a minha fome ela é saciada quando eu cumpro a vontade de Deus para a minha vida, quer dizer que a minha intenção é boa.
Agora, se a minha fome é saciada, quando eu sou extremamente egoísta e só penso em mim, isso também fala muito sobre a intenção do meu coração. Em tudo aquilo que eu faço. Como eu falei para vocês, até ministerialmente, eu posso estar fazendo algo para mim, eu posso estar construindo uma casa para mim. Eu posso vir aqui todos os dias em troca de reconhecimento, em troca de um elogio, em troca de achar que Deus vai me dar alguma coisa lá na frente, porque eu estou ofertando as minhas segundas-feiras. Só que eu penso e falo, isso, uma segunda-feira para Deus não é nada, diante de tudo aquilo que Ele me deu. Se nós entendêssemos aquilo que Deus nos deu de fato, todos os dias seria dia de o servido. Por isso que eu digo, a questão é diária. Então o que mata a nossa fome? Tem sido a nossa vontade ou fazer a vontade daquele que nos enviou? Vamos um pouquinho para frente. Aí nos versículos 5 e 6, ali em Ageu, ele fala, olha, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Então, que povo era esse? Era o povo que deixou de edificar a casa de Deus para edificar a sua própria casa. E o que aconteceu com esse povo? O povo estava lá, edificando para si, edificando uma casa para si, construindo uma casa para si, ganhando dinheiro. E o que acontecia? Vocês comem e não matam a fome. Vocês se vestem, mas não aquecem. Vocês põem o dinheiro no bolso, mas da mesma forma que põem o dinheiro no bolso, ele some. Por quê? Porque se Deus não edificar a casa, em vão edifica os que a edificam. Se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não estiver inserido naquilo que nós fazemos, de nada adianta aquilo que nós estamos fazendo. Nós vamos andar o quê? Dando voltas, eternamente em voltas. Enquanto nós não acharmos a linha daquilo que nós estamos fazendo, nós não vamos sair do lugar. Então, se Deus não edificar a casa, em vão edificam os edificadores. Vamos abrir lá em Salmo 127. Olha lá, Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, e comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Então, o que eu entendo com esse texto? Que se o Senhor não estiver inserido em tudo aquilo que eu faço, a minha obra será vã. Agora, se eu descansar em Deus e nos seus propósitos, até enquanto eu estiver dormindo, eu vou estar produzindo. Porque ele disse que aos seus amados ele dá enquanto dorme. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, o que ele diz? Que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, se Deus não estiver vigiando a casa, se Deus não estiver edificando a casa, de nada adianta a gente levantar de manhã cedo e dormir tarde, comer o pão que penosamente nós trabalhamos e conquistamos, de nada adianta. Por isso que Salomão, no final da sua vida, ao escrever Eclesiastes, ele olhou para os trabalhos que eram feitos debaixo do sol e só viu dor. E ele disse, tudo é como correr atrás do vento. Por quê? Porque aí é em vão. Se Deus não estiver ali, é tudo vão. Amém? Então, se Deus não edificar a casa... E aí Ageu continua dizendo, voltando ali para o texto de Ageu, já no versículo... No versículo 8 ele diz, olha, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Sabe, Ageu aqui está falando do lugar de habitação para Deus. E quando Deus dá uma ordem para o povo, ele fala, olha, subi ao monte e trazei madeira, edificai a casa. Ele está falando de um trabalho que é esforçoso, ele está falando de um trabalho duro de se fazer. Então nós precisamos entender que o trabalho de santificação é um trabalho que muitas vezes demanda muito nosso esforço.
Porque para nós nos tornarmos um lugar para Deus, onde que Deus possa habitar, não é uma tarefa fácil. As coisas não acontecem de maneira automática no estalar de dedos. Precisa haver renúncia, precisa haver dor, precisa haver deixar o nosso eu de lado, precisa haver uma série de coisas que permita com que Deus entre dentro de nós. É o que João Batista disse, olha lá em João 3,30, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. É preciso subir um monte para cortar madeira, é preciso sujar a mão, é preciso se colocar de joelhos na presença de Deus, é preciso ficar por horas ali orando até que Deus venha, é preciso jejuar, ficar sem comer, é preciso ler a Bíblia quando se está com sono, é preciso. Você vai me dizer, mas eu não entendo nada quando eu leio a Bíblia porque eu estou com sono, mas o Espírito não dorme. Você precisa dar o primeiro passo, você precisa se esforçar. A fé ela precisa operar até um ponto onde que as coisas aconteçam, que elas fluam melhor. Jesus disse, o reino de Deus é tomado por esforço. Então nós precisamos dar um passo para que a santificação aconteça. Nós precisamos fazer a nossa parte. As coisas elas não acontecem assim, de maneira automática. Nós precisamos dar um passo. Deus disse, olha, santificai-vos hoje, que amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Mas o verbo está em terceira pessoa, olha, santificai-vos, vocês se santifiquem. Eu amanhã vou fazer maravilhas, mas agora vocês se santifiquem aí. Vão lá, cortem madeira, tragam madeira para edificar a casa. E é difícil, eu me lembro... quantas vezes eu subi no monte para orar, quantas vezes chovendo, embaixo de raia, de chuva, de sol de 40 graus, com bicho, com cobra, podia estar o tempo que fosse. Mas quando você tem um propósito bem definido no seu coração, você vai até o fim. Quantas vezes eu fui e não senti nada? Quantas vezes eu dormi no meio do barro, cansado, não conseguia orar, dormi lá mesmo no chão, no meio do barro? Quantas vezes para que chegasse um dia e então Deus se manifestasse? E aí começava a caminhar tudo de volta, para chegar outro dia e aí Deus se manifestasse. Mas precisa haver um esforço, precisa haver um primeiro passo. Depois ele continua falando, olha, esperastes o muito e eis que veio a ser pouco, e esse pouco quando trouxestes para casa, eu com um sopro dissipei, por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Será que o que estamos construindo vai permanecer? Porque Deus disse, a obra desse povo, o que eles construindo, Deus veio e soprou. Quando Deus soprou, tudo ruiu, caiu. Isso me lembra Mateus 7, quando Jesus fala, olha, o homem prudente, aquele que ouve minhas palavras e as pratica, é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí veio a tempestade, veio o vendaval, bateu contra aquela casa e ela não ruiu. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha, um firme fundamento. Agora o homem insensato edificou a sua casa sobre a areia. Veio a tempestade, veio o vendaval, veio a enxurrada e levou aquela casa desabou. Por quê? Porque não construiu sobre um firmamento sólido. Então será que aquilo que nós estamos construindo vai permanecer? Depende sobre qual fundamento nós estamos construindo. Sobre um fundamento que é sólido e eterno ou é um fundamento que é passageiro? Por isso que Jesus fala lá em Mateus capítulo, acho que é em Mateus 6,19, que olha, ajuntai para vós tesouros nos céus, onde a traça não consome e a ferrugem não corrói, onde o ladrão não rouba. Por quê? Porque lá ninguém vai te roubar nada, lá vai ficar para a eternidade. Aí você fala, isso significa que eu não posso juntar dinheiro numa poupança? Isso significa que eu não posso guardar dinheiro para comprar um carro? Não significa isso. Você pode juntar dinheiro, você pode guardar dinheiro, não é isso que Jesus está falando aqui. Mas é o que você faz com esse dinheiro. Isso tem sido usado, não só o dinheiro, mas o tempo, tudo aquilo que você tem sido usado para um propósito maior? Você tem pegado muitas vezes o seu dinheiro e tem plantado na vida de alguém para que essa pessoa receba algo de Deus na vida dela? Porque Jesus disse, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para quê? Para que vos recebam nos tabernáculos eternos. Mateus 14:15, se não me falha a memória. Então o que Jesus está dizendo aqui? Olha, qual que é o verdadeiro investimento? É investir no reino dos céus. Porque até você olhando pela matemática nua e crua, que não é o ideal e não é a intenção correta, você vai ver que no reino de Deus as coisas multiplicam de 20 para 1, de 50 para 1, de 100 para 1.
Ou seja, no investimento no reino de Deus, ele rentabiliza 200%, 500%, 1000%. Mas será que eu tenho investido no reino de Deus para que não somente eu receba nessa terra, mas que eu tenha um tesouro guardado para a eternidade, para que aquilo que eu estou construindo tenha um fundamento sólido? Paulo fala que as nossas obras serão provadas como pelo fogo. E aí o fogo vai provar se aquilo que nós construímos é palha, é madeira, são pedras preciosas, se aquilo que nós construímos tem fundamento. Então aquilo que nós estamos construindo está bem sólido? Está sendo construído na palavra de Cristo? Porque quando nós lemos aquele texto lá em Efésios, no capítulo 2, ele vai falar ali, sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que significa isso? A doutrina de Cristo. O que os apóstolos e os profetas pregavam? O que nós pregamos hoje? As palavras de Cristo, as doutrinas de Cristo. É por isso que o homem prudente é aquele que ouve e que pratica. Então existe um firme fundamento para isso. Eu percebo, é nítido isso. As pessoas que mais incomodam na igreja são aquelas que menos conhecem de Bíblia. E aí incomoda. Por quê? Porque não só pensa porcaria. Não tem fundamento, não tem lastro, não tem uma vida com Deus, aí vive enchendo o saco. Vive incomodando os seus líderes, vive incomodando os seus pastores, desrespeitando os seus pastores, não fazem nada e ainda reclamam. E nós vemos isso aqui, em vários lugares. Porque não ouvem as palavras. Quanto mais praticar, não está nem no primeiro estágio, que é ouvir, e é parar para aprender. Quanto mais praticar, nós estamos aqui ouvindo e nos esforçando para praticar alguma coisa. Mas tem pessoas que não querem nem ouvir. E porque Paulo fala, se existe alguma coisa boa, nisso pensai nas coisas que são lá do alto. E como que você pensa nas coisas que são lá do alto? Ocupando a cabeça com a palavra de Deus. E as pessoas não ocupam a cabeça com a palavra de Deus, com bons livros, com bons louvores. As pessoas se ocupam com lixo. E aí não sabem respeitar um pastor e uma pastora. Isso me deixa revoltado. Por mais que nós tivéssemos o pior pastor e a pior pastora, nós deveríamos respeito, porque nós nos colocamos debaixo dessa autoridade. Nós aceitamos congregar nesse lugar e por isso nós nos submetemos àquela autoridade. Se a pessoa estiver descontente e achar que existe alguma coisa de errado que ela precisa fazer e orar para que Deus coloque outra autoridade sobre ela, depois que ela for inserida em outra autoridade, lá ela precisa ser submissa àquela autoridade. Mas as pessoas, elas são insubmissas. Paulo fala, são amantes de si mesmas. São cheias do eu, porque você fez isso, porque fez aquilo, porque você me machucou. As pessoas são muito almáticas, feridas de alma, porque não conhecem a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é cura. Hebreus vai dizer que a espada de Deus, ela é como uma espada que entra até o ponto da divisão de alma e espírito, juntas e medulas. Ou seja, ela vem aqui dentro e me cura. Deus abre a chaga e Ele também cura. Só que as pessoas ficam aí se degladiando por causa de besteira e não vão para a palavra de Deus. Se elas lessem poucas coisas, elas já leriam de cara assim, olha, é bom vocês suportarem aflições. Isso diante de Deus é grato. Quando você for injuriado, não retruque, porque isso é grato diante de Deus. Para Deus tem um grande valor um espírito quebrantado, um espírito humilde. Isso está escrito por todas as Escrituras. E as pessoas não sabem o básico, não sabem o simples. Nós que estamos aqui, nos esforçando, vindo na segunda-feira, temos muito para aprender. Quem dirá quem não quer nem saber disso aqui? E aí se empanturra de Netflix, se empanturra de tudo que não presta, não sabe nem escolher um filme para assistir. E qual que é o resultado? Divisão dentro da igreja. E a Bíblia diz que uma casa dividida não prospera. Então nós precisamos parar para pensar. Não se pode pregar qualquer coisa que a pessoa acha, está me dando indireta. Vai se converter. Jesus disse que eu sou bem-aventurado quando eu sou caluniado, quando inventarem mentiras acerca da minha vida. Se eu tenho que ser feliz e alegre quando inventam uma mentira diante de mim, e a Bíblia
acerca de mim. A Bíblia também diz que Deus só corrige quem Ele ama. Então sempre que eu sou confrontado ou que eu sou afrontado, eu estou sendo abençoado, seja no confronto ou seja na afronta, porque no confronto eu estou sendo corrigido, Deus me ama. E quando eu sou afrontado, bem-aventurado eu sou, porque eu sou perseguido porque eu amo a Jesus. Então eu sou abençoado sempre que alguém fala mal de mim, seja para me confrontar para o meu bem, ou seja quando alguém me afronta porque somente quer me perseguir. Agora as pessoas, elas não aguentam nem ouvir uma verdade, quanto mais serem afrontadas. Testemunhem isso esses dias, por isso a minha revolta. Então, eu lembro de um tempo, e olha que eu sou novo, esse tempo não faz muito, em que os nossos líderes falavam alguma coisa, nós abaixávamos a orelha. Se os nossos líderes jovens nos chamassem para nos dar uma chamada ali, a gente tinha que ficar bem quietinho. A gente baixava a orelha e pronto, acabou. Quanto mais se fosse o pastor, né? Rapaz, aí se fosse o pastor, o negócio era mais embaixo. E nós tínhamos temor no nosso coração. Por que as coisas não funcionam mais bem? Porque acabou o temor, acabou aquela autoridade. Não por parte de todos, mas por parte de alguns. Aí aparecem os escândalos. Aí pessoas estão caindo no pecado, sem ter forças para voltar para a igreja. Porque a gente quebrou com coisas simples que não deveriam ser quebradas. Palavra de Deus. Então vocês pensam, é difícil vir numa segunda-feira à noite. É muito difícil vir numa segunda-feira à noite. Porque nós já viemos no domingo, nós temos a segunda-feira, agora porque eu tenho curso na terça e na quinta, mas então as pessoas vêm no domingo, na segunda, na terça, algumas pessoas moram longe. Isso é grato diante de Deus. Só que as pessoas não se esforçam. As pessoas não querem subir ao monte para trazer madeira e edificar uma casa. Não querem. E não é porque eu, ou se fosse a pastora, ou se fosse o pastor, ou se fosse outro líder aqui ministrando, poderia ser. Mas as pessoas não têm, muitas pessoas elas não têm mais o desejo de aprender mais com Jesus. E o que me entristece é que quando elas vão trabalhar para Cristo, elas querem impor o que elas são, e tudo que é machucadura da alma, e colocam aquilo para fora e acabam, como Jesus disse, né? Pode um cego guiar outro, não vão ambos cair no barranco, ao invés de primeiro serem curados. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Então será que o que estamos construindo vai permanecer? Será que o que nós estamos construindo vai permanecer? Quais são os frutos daquilo que nós temos construído? Quais são os frutos daquilo que nós temos feito? Então fica essa meditação para vocês. Eu não vou me prolongar mais muito, porque eu acho que passou de 1 hora, a cabeça já começa a não funcionar mais muito. Mas eu queria que vocês pensassem nisso. Que vocês orassem pela nossa igreja, orassem pelos líderes, para que todos nós, como os líderes, eu me coloco como líder, nós tivéssemos cada vez mais desejo e ímpeto em buscar Deus. Nós precisamos ser o primeiro, nós precisamos ser a linha de frente, nós temos que ser o que mais oram, os que mais leem a Bíblia, nós precisamos ser a linha de frente da batalha. A maioria de vocês aqui é líder, a maioria de vocês aqui é obreiro. Então nós precisamos ser os primeiros, e a partir da nossa fidelidade, a partir do nosso compromisso, os outros serem contagiados. Porque se aqueles que estão andando um pouquinho melhor não contagiarem os que estão mal, certamente os que estão mal vão contagiar aqueles que estão andando um pouquinho melhor. Então o testemunho tem que partir de nós. Amém? Então é isso, pessoal, por hoje.